Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Vamos lá, hoje nós vamos testar esse microfone aqui, vamos ver como que vai ser, se as minhas vão me falar se tá bom ou tá ruim, porque eu tava tendo algumas reclamações referente ao áudio, que tava muito baixo, que tava com eco, realmente assim, onde eu estou fazendo a minha acústica não fica tão boa, por questão de ser um ambiente bem aberto e como eu tô com poucos móveis aqui também, aí todo mundo já sabe, né? Faz eco. Mas, enfim, estamos aí, né? Eu falo perfeito, né? É difícil, é melhor feito que perfeito às vezes, né? Se a gente fica esperando o ambiente, a forma certa para fazer, né? Como eu falo, o meu estúdio oficial para poder fazer vai demorar um pouquinho. Então, vamos fazendo conforme vai dando, que a gente pode ir melhorando, né? Vamos melhorando. Mas estamos aí, né? Que tudo seja para honra e glória de Deus, né? Do Senhor mesmo, porque esse é o objetivo desse devocional. É justamente nos aproximarmos de Deus, né? Cada vez mais. Viver em intimidade e relacionamento com Ele, conhecer mais dessa paternidade que às vezes para nós parece uma coisa tão distante, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, o motivo realmente da gente estar fazendo isso, primeiramente é porque o Senhor pediu para que eu fizesse, e segundo é que eu tenho certeza absoluta, né, de que através desse simples vídeo já relatos e testemunhos de pessoas que foram alcançadas e de pessoas que serão alcançadas ainda, porque o Senhor precisa de instrumentos aqui, né, nesse tempo presente, na vida, nessa geração que nós estamos, né? Ele precisa de pessoas, né? E o devocional de hoje ele vai falar bem sobre isso, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 e o tema do devocional é quem você está carregando, né? É quem nós estamos resgatando, né, para o Senhor. E o texto que nós vamos ler está lá em Marcos 2:3, onde diz: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. A verdade é que foi pego só um versículo isolado, né, daquela passagem onde eu acho que a maioria já conhece, que Jesus está numa casa, e essa casa está cheia de gente, e tem gente para dentro, para fora, para todos os lugares. E o pessoal abre o telhado para poder descer o paralítico na maca, para que fosse curado por Jesus, né? Então essas pessoas se esforçaram, se moveram em prol daquele paralítico, para ajudar aquele amigo, para ajudar aquela pessoa, né? Vocês já imaginam do que vai ser o devocional. Nós vivemos num mundo que clama por salvação, né? Independente da nossa religião. Todos nós sabemos que uma hora ou outra nosso fim vai chegar. É inevitável. A tristeza e a angústia nos amarram, e eles amarram as pessoas a um peso que as impede de caminhar. Por isso, muitas delas abrem mão da própria vida ou até mesmo cometem assassinatos por não dar valor à beleza da vida que o Senhor os deu. A verdade é que existe uma multidão de paralíticos que, por mais que andem, estão estagnados no que diz respeito à vontade de Deus para suas vidas. Eles precisam de alguém para carregá-los e levá-los até aquele que lhe diz, que lhe fez o convite: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reflita um pouco sobre quem você tem visto paralisado. Pense bem, quem são essas pessoas que estão paralisadas pelo pecado, pela depressão, pelo medo, pela angústia, pela ignorância? Então, depois de você analisar quem são essas pessoas, decida carregá-los. Existe uma multidão de paralíticos esperando por mim e por você. Saia da sua zona de conforto e estenda a mão para essas pessoas. A história de Jesus nos mostra que a igreja precisa exercer o seu papel. Cristo nos atraiu para tomar sobre si os nossos pecados. Ele nos carregou na cruz e, da mesma forma, nós fomos chamados para viver em prol de nossos amigos, familiares e até mesmo de desconhecidos, que estão vendo
o que Deus tem feito na sua vida e querem que faça o mesmo com eles. Assuma essa responsabilidade. É necessário esforço. Não estou aqui para dizer que é fácil carregar alguém. Quanto mais pesada essa pessoa for, mais difícil será o feito. Mas tenho certeza de que Deus vai fortalecer seus braços para você conseguir carregar essa pessoa até Jesus. Creia que o Senhor vai fazer um milagre na vida daqueles que você carregar. Não existe desejo mais nobre do que querer que Deus salve, liberte, realize um milagre na vida de alguém que amamos. Por isso, ore e jejue pelas pessoas que Deus tem te presenteado. Invista tempo e dedicação na vida delas. Amém, né? Amém. Como é difícil, né? A gente às vezes não aguenta com o peso do nosso próprio corpo, né? Literalmente, às vezes nós estamos com a nossa mente, com o nosso emocional tão abalado, né? Tão pesado, tão cansado, tão esgotado, tão deprimido, tão angustiado, com tanto medo, né? Nós mesmos às vezes estamos assim, e a gente pensa assim, quanto mais carregar o outro, né, eu vou conseguir carregar alguém. E uma coisa eu quero deixar assim para nossa reflexão mesmo, né? Porque eu já provei disso e todas as vezes em que eu me movo para fazer algo por alguém, mesmo quando eu não estou sentindo, tipo, eu falo, como que eu posso ajudar a pessoa se eu tô pior que ela? Todas as vezes que eu me movo para fazer algo para alguém, é impressionante como parece que em certas áreas da minha vida eu sou curada. Então, a gente recebe também muito quando a gente dá, né? Eu creio que a gente mais recebe do que dá. Quando a gente tem esse movimento de carregar, esse movimento de ajudar, esse movimento realmente de ter força para puxar aquela pessoa, sabe? Às vezes a gente tira força dentro da onde a gente nem lembra que tem. Pode ter certeza que é o Senhor que está nos fortalecendo para que a gente possa fazer esse resgate dessa vida, né? É claro que existem coisas que às vezes a gente vai falar assim, mas eu já cansei de falar, eu já cansei de falar, eu já cansei de orar por fulano. É... Desculpa, acho que eu bati aqui, deve ter feito barulho aí. Tem coisas que assim, não somos nós que vamos fazer. A nossa parte é orar, a nossa parte é aconselhar, a nossa parte às vezes é só dar um ombro amigo para aquela pessoa chorar, a nossa parte é estar ali, é dar suporte, a nossa parte é também mostrar o que a pessoa está fazendo, porque assim, eu vejo que não adianta nada eu amar e não corrigir, né? Não mostrar alguma forma de correção, né? A gente também tem que falar o que é certo. É certo. Não adianta eu continuar, tipo, a pessoa tá lá no fundo do poço fazendo algo. Vou pegar um exemplo. A pessoa tá lá. A gente tá vendo que a pessoa está sendo consumida por algo que ela não libera perdão, ela está insistindo naquilo, é algo que ela deixou criar uma fortaleza em volta dela, ela não quer, não é nem que ela não consegue, ela não quer fazer, né? Porque ela está na justiça própria ainda, algo do tipo. E aí você chega lá e fala assim, ah, tá bom, não, continua assim mesmo, meu amor, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e vai dar, sabe, tipo, tudo vai melhorar, fica tranquila, tal. Você dá aquele conselho de alívio para a pessoa, sendo que você sabe o que a pessoa tem que fazer. Porque a palavra diz que o perdão, a falta de perdão, ele é um pecado. Né? E isso nos afasta de Deus, e isso nos traz peso, isso nos traz doença na alma, doença no corpo. Né? É cientificamente comprovado que falta de perdão gera até câncer. Né? Por quê? Porque é uma raiz de amargura, é algo que fica lá, você não sai daquele lugar, você volta lá para aquele lugar e fica remoendo aquilo, remoendo, remoendo, remoendo. Aí você vai dar mais uma avançada, depois você volta lá para aquele lugar e remoe, 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 remoe. Enquanto você não perdoa, fala assim, não, eu decido perdoar, eu quero que você, sabe, pessoa, siga a sua vida, nem que você não fale para a pessoa, mas você expresse, sabe, fala para Deus, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Sabe, essa pessoa não está me ouvindo, mas eu quero perdoar, essa pessoa não me pediu perdão ainda, mas eu decidi perdoar, eu quero que ela viva a vida dela, independente de qualquer coisa, eu quero viver a minha vida. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de um ato profético, vamos colocar assim, né, de perdoar, né, uma obrigação que a gente tem de fazer, de perdoar,
a nossa vida destrava de muitas coisas. E, consequentemente, nessa parte do resgatar, você não pode pegar e falar para a pessoa, gente, não pode. Eu não posso ser omissa de pegar e falar assim, ah, não, tá tudo bem. Sendo que eu sei que a pessoa tem uma raiz de amargura em cima daquilo. Mas eu também não posso perdoar pela pessoa, também não posso fazer pela pessoa. Quem tem que ter força para fazer é ela. Então, existe uma questão assim, a gente tem um ponto que a gente chega, sabe? Na Bíblia fala que não dê pérolas aos porcos, né? A gente também vai se dedicar a alguém que a gente está carregando, a gente vai amar essa pessoa, a gente vai tentar mostrar para essa pessoa o caminho que a gente está passando, porque se você chegou ao ponto de ajudar, é porque você tem algo a mais para entregar, para dar para essa pessoa, certo? Então, assim, você vai fazer o que está dentro daquilo que você pode fazer. É orar, é jejuar por aquela pessoa. Chegou a um certo ponto, você vê que a pessoa é a mesma coisa que nada, não que você vá abandonar aquela pessoa, mas o carregar vai ser de uma forma diferente, né? Porque assim, tem coisas que nós vamos fazer para os outros, mas tem coisas que só a própria pessoa pode fazer, né? Então, essa sede também de mudança, essa troca também né, de mentalidade, tudo isso tem que partir de quem? Partir da pessoa. Mas nós temos que estar ali para poder mostrar para a pessoa o caminho. Olha, comigo foi assim. Isso. Como eu faço com vocês aqui, né? Claro que a maioria das meninas hoje que já me escutam já são pessoas que já estão, né, graças a Deus, no caminho, né, assim, realmente de busca de relacionamento, de intimidade com Deus. Mas a primeira coisa que, tipo, eu abri e falei foi a questão do quê? De um testemunho de vida, da forma em que eu recebi uma transformação, da forma em que o Senhor me mudou, me transformou, né? O caminho que eu trilhei. Então eu vejo assim, o carregar a pessoa é a gente ensinar por onde a gente passou, sabe? E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não consigo sozinha. Não, eu vou com você. Tipo, vamos jejuar juntas. Ah, mas eu nunca fiz. Não, vamos fazer junto. Vamos começar a fazer. Vamos fazer 6 horas de jejum. Ah, mas o que a gente vai jejuar? Como a gente vai jejuar? Né? Existem N maneiras de se fazer isso, né? E assim, a primeira instrução que a gente tem que receber é de Deus, né? Mas a gente também tem que buscar outras formas, né? Como fazer as coisas. Então, assim, beleza, eu vou fazer com você, a gente vai jejuar por isso, por esse motivo, a gente vai jejuar pela sua vida, a gente vai jejuar pelo teu coração, a gente vai jejuar por isso, a gente vai estar orando junto. Vamos orar tal dia, tá, sabe? Todos os dias, tal horário, sabe? Isso é uma parceria realmente que a gente acaba se dispondo a fazer, que é o que o Senhor pede, né? Até eu grifei aqui, assuma essa responsabilidade. O que é uma responsabilidade, né? No dicionário diz que responsabilidade é a obrigação de responder um ato próprio por uma coisa confiada a nós. O Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Então, assim, é nossa obrigação fazer esse tipo de coisa. Isso nós temos que fazer pelo outro. Isso é amar o próximo, né? Isso é realmente se doar, se entregar ao próximo, né? Ver que a pessoa está passando por um vale, não ficar ali às vezes, né, só do lado de fora. Eu quero ver no que vai dar, né? Deixa, vai infeliz, né? Ou vai abençoado, né? Porque a gente usa esses termos. Vamos ver aonde que vai. Né? Não, é às vezes a gente pegar mesmo na mão da pessoa e falar assim, olha, vamos passar junto, eu vou com você, eu tô junto, tô aqui, o que precisar, estamos junto, né? Só que para tudo isso a gente precisa do quê? De esforço. Não é fácil, sabe? Não é uma coisa que brota no nosso ser. Meu Deus, aquele minuto maravilhoso que eu tenho para poder fazer o nada, né? Porque todo mundo gosta do tempinho do nada, do tempinho do ócio, né? De ficar lá no celular, ou de ler um livro, ou de ir para a TV assistir um Netflix, uma série, alguma coisa assim. Esse nosso tempo é o tempo que a gente tem que doar uma parte, que não vai arrancar pedaço, que não vai matar, que não vai nada, mas você vai estar entregando uma parte do teu tempo
Porque o tempo hoje, se a gente for pensar, é uma das coisas mais escassas que nós temos, né? Mais preciosas que nós temos hoje. E quando a gente entrega o nosso tempo para alguém, às vezes vale muito mais do que dinheiro. Não que o fato da gente entregar, ver uma pessoa que está passando necessidade, né? Vamos entender isso, vamos discernir. Você vê uma pessoa que está precisando ali de uma cesta básica, está precisando de doação, está precisando de ajuda financeira, amém. Esse é o vale que a pessoa está passando, você pode ajudar, amém. Ajuda, tem que ser assim mesmo, porque o Senhor diz que a gente tem que ajudar, né? Essa é a palavra, a gente tem que dividir aquilo que nós temos, né? Só que o tempo é uma coisa extremamente preciosa, porque a gente tem a tendência de, o meu tempinho, é um tempo para mim. A gente tem que ter esse tempo para nós. Só que a gente também tem que equilibrar. Tem muita gente que precisa também, né, de um apoio, que precisa realmente de uma ajuda. E quando a gente entrega e doa esse tempo para a pessoa, é sensacional a colheita que a gente tem. E assim, o Senhor sempre fala, ministra na minha mente, no meu coração. Enquanto você está cuidando dos meus, eu cuido dos seus. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas aí eu vou sair, eu tenho tanta coisa em casa para poder fazer, e aí eu estou deixando às vezes os meus filhos. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode também só se doar para os outros e esquecer da nossa casa, esquecer da nossa vida, esquecer da nossa família, né? E viver em prol das outras pessoas, mas a gente também tem que entender que o mesmo Deus que está cuidando lá é o Deus que cuida daqui, é o Deus que supre todas as necessidades, né? E uma das coisas que tem que haver nesse momento é um diálogo. Então, uma coisa assim que eu faço é negociar em casa, né? Tem coisas que incomodava muito o Maicon e os meninos, o fato de eu ficar o tempo todo no celular. O tempo todo, porque aí o que acontece? Eu converso com uma, converso com outra, converso com outra e vai. Às vezes, agora tá menos, mas às vezes, nossa, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não conseguia dar conta das coisas que eu tinha e tal. E aquilo me sufocava, aquilo me deixava desesperada, até que eu entendi que isso fazia parte de um chamado que Deus tem para minha vida, sabe? Que fazia parte o quê? De um ministério, né? Hoje a gente tem essa liberdade de fazer aquilo que o Senhor nos confia. A gente não precisa ir dentro da igreja, esperar que a igreja vá lá e fale para você, olha, filha, você tá liberada para poder ir. Claro que a gente tem que ter prudência, né? A gente tem que buscar em Deus sabedoria e estratégia, né? Mas a gente não precisa, né, dessa formalidade. A gente tem essa liberdade em Deus. Então eu fui buscar e falei, Deus, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta, sabe? Tipo, teve dias de chorar realmente. E aí o Senhor me deu uma estratégia. Eu chamei o Pedro, o Michael e o Miguel e a gente conversou. Eu falei, gente, que aí eu também entendi, eu li um livro que falava sobre essa questão, sabe, de doação, e de entrega, e, e o quanto a pessoa tem participação naquilo que você faz. Quando você é liberada para poder fazer algo que vai se mover no reino espiritual, a outra pessoa também recebe benefício em cima disso, sabe? E aí quando eu passei e fui explicar para eles, olha, tudo que eu faço faz parte do ministério que o Senhor colocou dentro da nossa família. Então, vocês têm direitos no reino sobre isso, né? Que é o que a gente chama de galardão, né? Que a gente chama, cada um pode colocar da forma que consegue se entrar melhor na cabeça, né? Eu, essa questão de galardão, eu acho interessante, acho uma palavra antiga, né? Mas assim, eu vejo assim como o mérito, como um merecimento, como um benefício, sabe? Assim, são coisas que nós vamos ganhar além daquilo que a gente está fazendo aqui, daquilo que a gente está vivendo aqui. E aí os meus filhos e o meu marido, pelo fato deles abrirem mão, às vezes, do meu tempo, do tempo comigo, do tempo de eu estar ali, do tempo de estar dedicando as coisas para eles também vão ter parte nisso. Porque através da minha vida existem vidas sendo alcançadas e isso reflete neles. Então, assim, eu acho que o fato da gente entrar num consenso familiar, né? Porque eu vejo assim, a família, ela é o coração, a família, ela é o pulsar, assim, é o elo,
mais forte, eu creio, assim, que o Senhor nos deu. Então, quando a gente entra em acordo com o marido para poder falar, olha, eu vou sair tomar um café com uma amiga, porque essa amiga está precisando de um consolo, está precisando de um conforto, né? Aí você pega, vai tranquila, sabe? Passa aquele tempo bom, aí aquela amiga precisa de outras coisas, você vai dar esse suporte, ou um amigo, né? Que você vai, beleza, vou passar, pegar fulano para levar ela na igreja, vou passar, sabe, fazer tal coisa. Isso tudo faz parte, né, desse carregar aqui, como está falando no devocional de hoje, né? E eu quero deixar uma frase do Billy Graham aqui que é assim muito boa, onde diz: Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Não somos cisternas feitas para acumular, mas tubos para compartilhar. Então, assim, mais uma vez, tudo aquilo que a gente tem recebido, a gente tem que doar, né? Vem e vai, né? Se a gente for parar para pensar no formato que é a cruz, né? A gente já imagina aí o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente recebe e a gente dá, né? Então, assim, eu recebo de Deus e eu passo aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso compartilhar de alguma forma. Então, assim, que hoje realmente a gente seja despertada, né, para mais um pouco. Eu sei que tem muitas que já estão fazendo muito e eu acho sensacional, mas assim, com certeza essa palavra vai falar com alguém hoje. E a pessoa já vai falar, putz, é fulano que Deus quer que eu cuide, sabe? Que eu carregue, que eu resgate, que eu ajude o Senhor a resgatar, né? Se permita ser instrumento do Senhor, né? Não é fácil, como eu falei, não é uma coisa confortável, demanda tempo, demanda dedicação, né? Em tudo, como eu falo, em tudo, no acompanhar, disciplina, a gente tem que ter uma disciplina, mas o Senhor vai nos capacitar, como a própria Thalita colocou aqui, né, na questão do devocional dela. Quanto mais pesado for a pessoa, né, quanto mais difícil for a situação, mais o Senhor te capacita para fazer. Eu tive momentos em que eu falei, meu Deus do céu, não faço nem ideia de como eu vou aconselhar, do que eu posso fazer com essa pessoa, porque eu nunca vivi essa situação. Mas o Senhor, ele vai te dando estratégias. Eu teve momentos de estar ouvindo certas coisas, eu falei, ela não vai falar isso. Ela não vai falar isso, eu não vai falar isso, eu não vou saber o que responder, eu não vou saber o que falar, misericórdia, sabe? Eu já ficava dentro da minha cabeça, o Espírito Santo, traz a direção, traz o entendimento, porque assim, nem tudo a gente vai saber, e tá tudo bem, é só a gente pegar e falar assim, nossa, ouve a pessoa, consola, abraça, conforta e fala assim, olha, eu vou estar orando por você, estamos juntos, você não está sozinha, sabe? Existe um Deus que quer pegar, levar a sua dor, sabe? E apresenta Jesus para a pessoa, fala assim, ele veio, ele quer carregar o seu fardo, quer dividir com você o teu peso, só que você precisa dar um passo de fé, sabe? Começar a buscar, começar a entregar, entender quem é, buscar conhecer quem é Jesus, né? E automaticamente as coisas vão acontecer, automaticamente não, né? Espiritualmente as coisas vão acontecendo. E vai fluir. E eu vou orar porque já deu audião. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por essa palavra. Deus, que nós possamos realmente, ó Pai, ser instrumentos do Senhor aqui nesse tempo para resgatar, Senhor, aqueles que necessitam da Tua palavra, aqueles que necessitam do Teu amor, do Teu cuidado, Pai. Que possamos ser usados pelo Senhor naquilo que o Senhor tem nos capacitado, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, que sejamos essa luz, ó Pai, aonde quer que estejamos, as pessoas possam olhar para nós e sentir o diferencial de Cristo em nós, ó Pai, que possamos realmente iluminar o ambiente em que estamos, que possamos resplandecer a Tua graça, Senhor, através do nosso sorriso, através dos nossos abraços, que possamos, ó Deus, realmente carregar, Senhor, nos nossos ombros, ó Pai, a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, Pai. Que nós não venhamos, ó Deus, a olhar com condenação, a olhar com julgamento, mas sim olhar com compaixão, com cuidado, ó Deus, com amor. Usa, Senhor, as nossas vidas, ministra, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, transbordar na vida dos outros.
assim também, Pai, que isso comece dentro das nossas casas, ó Pai, que nós possamos olhar, Senhor, para os nossos familiares, ó Deus, para os nossos amigos, ó Pai, e para aqueles também, ó Deus, que o Senhor quer que nós alcançamos fora, ó Deus, do nosso convívio. Cuida, Senhor, das nossas vidas, nós chamamos, Senhor, precisamos de Ti. Entregamos o nosso dia nas Suas mãos, porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós, ó Pai. Compartilha conosco, ó Deus, do nosso fardo, ó Pai. Leva, Senhor, aquilo que está pesado, aquilo que está ruim, aquilo, Senhor, que tem nos causado dor, sofrimento, Pai, tristeza. Tira dos nossos corações, Pai. Precisamos, ó Deus, sentir a Tua alegria, sentir o contentamento do Senhor, ó Deus, sentir a paz do Senhor, ó Deus, que excede todo entendimento. Cura, Senhor, os corações, ó Pai. Cura, Senhor, todas as doenças emocionais, ó Pai. A depressão, a síndrome do pânico, ó Pai, a ansiedade, ó Deus, a, o toque, ó Pai, toda doença, Senhor, que possa ser emocional, Senhor, psicológica, ó Pai. Cuida, Deus, de cada detalhe, Senhor, de cada mente, que o Teu Espírito Santo esteja tocando nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser cada dia, Senhor, instrumentos do Senhor, ó Pai, em tudo. É isso que eu peço Sua bênção sobre essa nação, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, dos nossos líderes, ó Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Se tudo tem acontecido, Pai, porque o Senhor tem um propósito. E nós confiamos em Ti, Pai. Nos colocamos na Tua presença, porque o Senhor é soberano. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. E a gente vai falando qualquer coisa, grita. Sempre, né? Qualquer coisa é só chamar. Beijinho.